Continuando com nossa série de entrevistas para o quadro Camarote Político do programa Sala VIP em sua segunda temporada, atualmente a política está com um diferencial bem grande e nós convidamos Bosco, conhecido como Bosco Federal, servidor público federal que já atuou em vários setores, principalmente em questões de palestras e em outras questões também sociais. Bosco, é um prazer ter você aqui conosco, programa Sala VIP online que nós estamos disponibilizando para os candidatos de Porto Velho. É uma honra ter você aqui no programa. Para iniciar a nossa entrevista e interação, eu gostaria de perguntar para você, quais são seus planos políticos para agora, para essa campanha? Yuri, inicialmente quero agradecer a oportunidade pelo convite. É uma honra grande estar participando de um programa tão importante como a Sala VIP. Obrigado. Para trazer para a rede social, para a população, aquilo que a gente gostaria de transmitir para que o eleitor possa escolher livremente o seu voto por aqueles que ele acredita. O nosso plano hoje, nosso trabalho tem se pautado na conscientização para os eleitores da importância do voto. Eu entendo que para ser candidato a vereador ou outro cargo político, seja prefeito, deputado, senador, governador, as pessoas precisam ter maturidade e conhecimento do cargo que ele exerce. Esses são os dois pontos principais. O terceiro ponto não é nenhuma obrigação da pessoa, eu diria assim, não é nenhum favor, não é nenhuma coisa importante, mas sim o dever de ser ético. Esses pontos é muito importante. O político não deve, não poderia trabalhar pensando no final do mês receber o seu salário. Ele teria que trabalhar de uma forma de saber no final do mês, o tempo que ele trabalhou, se ele correspondeu, se ele teve um resultado que é aquilo que a população espera. Isso é satisfatório, isso é importante para o político e para a sociedade, para a população. Então, o primeiro passo que eu vejo que o candidato a vereador deveria ter essa consciência é das atribuições que o vereador tem para desempenhar na Câmara de Vereadores. Certo. A Câmara de Vereadores é o órgão mais importante no município para a população. É a Casa do Povo e é também o órgão que é responsável pela fiscalização dos recursos que vêm para o município, do orçamento, que as pessoas precisam saber que o vereador deveria fiscalizar os valores que vêm no orçamento, aqueles constitucionais que são arrecadados pela União, pelo Estado e pelo município em todas as suas atribuições e que esses recursos deverão ser bem aplicados, que são encaminhados pelo Executivo para o Legislativo Municipal e que eles devem ser analisados com conhecimento e trabalhados de forma satisfatória para a população. A transparência pública atual, na sua opinião, ela está sendo bem diagnosticada para a população ou não? A transparência ela está, vamos dizer, um pouco cambaleada. O que você acha disso? Porque é um tema que você entrou bem interessante, né? E é um tema que, assim, que para a população em si é uma obrigação, não da população, né, em ter essa transmissão feita, mas sim dos gestores públicos em realizá-la. Perfeito. Para você, na nossa cidade de Porto Velho, essa transparência, ela está sendo bem feita? Eu acho que ela praticamente não existe hoje. Certo. A população não tem o conhecimento necessário para criticar ou avaliar o trabalho desempenhado pela gestão pública. Existem muitos, inclusive, servidores públicos que trabalham lá dentro que fazem denúncias, correto? Sim. Sobre as questões. Eu já ouvi questões em que desvios públicos foram automaticamente expressados a público, né? E se tornou uma polêmica que hoje é um inquérito, né? Por exemplo. Perfeito. Para você falou que o gestor público ele não tem a obrigação, vamos supor assim, mas sim o dever de fazer, né? Porque obrigação a lei já estabelece. Exato. Né? E se ela estabelece, não quer dizer que ele vai cumprir. Tem isso Perfeitamente. também. Mas sim um dever. Ou seja, você quer levar um pouco mais de ética, Isso. né? Para que a população entenda o que é ética. Porque é um assunto, inclusive, ético que o brasileiro, na hora de discutir, ele se estrupeia bastante, né? Para você, a campanha política, ela tá bem silenciosa, né?
Antigamente era todo um baluarte, as pessoas falavam isso e aquilo, você sentava numa roda para conversar, sabia quem estava em primeiro, segundo, e agora está tudo mudando. Pesquisas, conversação está bem silenciosa, e quando a pesquisa sai, também não sai se é 100% verdade aquilo que está acontecendo. Verdade. Nessa campanha, nesses retornos interbairros que você tem feito para sua campanha, o que você está sentindo? Eu estou sentindo que a população está ainda bastante desinformada com relação aos candidatos. Mas, por outro lado, o Estado, como em si, quando a gente fala Estado, seja o município, os órgãos responsáveis por esse trabalho, ainda não fizeram com que chegasse às famílias, à população, da importância do voto. Entendi. Como deve ser votado, por que deve ser escolhido as pessoas que têm a capacidade de mudar ou de melhorar esse tipo de política que vem acontecendo hoje, não só em Porto Velho, mas no Brasil. Sim. Com a corrupção, com os interesses pessoais, de modo que deve ser privilegiado, valorizado o servidor público na sua capacitação para que possa atender a população. Certo. Que essa população possa cobrar do município aquilo que ela tem direito como retorno do pagamento dos seus impostos, do seu trabalho, valorizar principalmente a educação para que essas pessoas possam ver que nós vivemos num município onde os recursos que vieram foram tantos que a gente não entende como Porto Velho é uma das cidades mais atrasadas do país como capital. Ela está no ranking das piores cidades e não é por falta de recursos. Nós temos aí alguns projetos, algumas ideias de candidatos a prefeito, por exemplo. Eu posso dar um exemplo, não é nem fazendo a campanha não, não é fazendo propaganda. Mas o doutor Hildon Chaves, por exemplo, como promotor de justiça há 21 anos aqui, uma pessoa ética, uma pessoa que quer trabalhar, que sabe dos entraves que a promotoria sabe dos entraves, que o problema que a população precisa, que tem duas propostas com relação à iluminação pública e o saneamento básico, água tratada. Nós temos uma capital com 2, 3% de água tratada, muitas vezes não existe nem para atender a população. Sim, verdade. Então isso é uma situação muito crítica. Eu digo, por exemplo, uma secretaria de trânsito, vou dar um exemplo aqui, Yuri, da Secretaria de Trânsito. Qual o papel da Secretaria de Trânsito? O papel da Secretaria de Trânsito é uma engenharia de trânsito para cuidar do fluxo de veículos, as placas de sinalização, seja a rodoviária, seja a criação de uma rodoviária, seja o fluxo de ônibus, né? Coletivos, sim. Enfim, tudo isso. E não a manutenção de guardas de trânsito, onde eles não têm uma formação adequada para cuidar do trânsito do município. Isso aí é uma situação que ela deveria ser adequada a uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, juntamente com a criação de uma guarda municipal. Na sua opinião, houve uma polêmica, né, sobre essas questões dos multistas, né, que aplicavam multas em excessos aqui no município, inclusive sobre questões de promoções, de comissões para eles em si. Essa comissão que eles recebiam, que no caso ainda recebem, né? Você não acha que é um incentivo a aplicar multa? Yuri, independente, não é nada pessoal, muito pelo contrário, eu acho que o servidor tem que ser bem remunerado, mas, a meu ver, não posso afirmar porque tem que haver um estudo mais aprofundado juridicamente, sim. Mas de cara, assim, muito rápido, eu acho que é uma situação inconstitucional. Certo. Porque o poder de polícia administrativo, ele está bem ensejado nesse caso. Sim. Que quando a pessoa tem para agir, multar, e esse resultado da multa vem trazer em benefício para o seu salário, eu acho que não é uma coisa politicamente saudável, né? Porque tem o direito de defesa administrativa por parte de quem é multado, né? Tem Sim. essa situação. Eu acho que se olhar uma visão em foco, eu acho que eles podem aproveitar pela questão deles também poderem se defender. Mas aí eu quero fazer uma pergunta. O município está trabalhando a política da prevenção com relação ao trânsito e dando as condições para que o cidadão
não só o cidadão com veículo, o pedestre, todas as pessoas que transitam na cidade, tenham placa de sinalização, tenham uma iluminação adequada, tenha a faixa do pedestre, tenha o local de estacionamento, tudo isso, porque muitas vezes a pessoa pode cometer uma infração penal sem conhecimento. E aí, ao invés de multar inicialmente, deveria haver uma prevenção, uma orientação, para que essas pessoas não fossem multadas. Porque o objetivo é trazer orientação para que nós tenhamos fique consciente do um que trabalho está acontecendo. em paz, o bem-estar da população, e não simplesmente multar. Até essa situação é uma situação bastante polêmica, né? Mas na minha visão, isso tem que ser melhor trabalhado para dentro de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, em que tem uma academia ser criada para a Guarda Municipal, quando for criada, e a Guarda de Trânsito. Aí sim, fica a Secretaria de Trânsito apenas para a Engenharia de Trânsito da capital. Entrando num tema que você domina bastante, segurança pública, né? A sua visão atual da segurança pública, me fala uma justificativa, na sua opinião, sobre ela. Yuri, a segurança pública, muita gente vê nas polícias como a responsável pela segurança pública. Sim. Segurança pública é um tema complexo, dado que a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todas as polícias são atividades fins. Ela tem como objetivo principal agir no momento do crime ou numa investigação criminal. Sim. Ela, para ter, nós cidadãos, para ter uma segurança pública adequada, há necessidade fundamental de que o município, o Estado, traga as condições para a população para minimizar o problema do crime. E isso só acontece quando a população tem as políticas públicas adequadas. Por exemplo, uma praça. Se construir uma praça em que essa praça não tenha manutenção de segurança, uma monitoração eletrônica, uma academia livre para que as pessoas da terceira idade possam participar com as famílias, um playground para as crianças, e não possa ficar à vontade a família, quem é que vai tomar conta da praça para usar droga? Uma praça que não tem iluminação, que não tem uma quadra de vôlei ou qualquer outro esporte, vai ser a criminalidade. Sim. Então é importante, quando se tratar de trazer para a população um benefício, que dentro desse benefício, como das praças, ou um local de passeio, de caminhada, traga também as condições de manutenção. Aí isso é segurança pública. É a presença do Estado, seja município, Estado ou União, no local para inibir o crime. As polícias, por si só, elas é impossível. Até porque o sistema prisional está coligado com o sistema de segurança pública e eles não têm condições de atender à política da execução penal. Entendi. Não consegue, porque é humanamente impossível. Então, é importante que a população saiba que o Estado precisa dar a política que é de lei constitucional para o cidadão antes de que execute a parte criminal. Porque hoje nós temos uma população jovem muito envolvida com a parte criminal por falta de oportunidade de qualificação, de educação, de esporte, lazer. Isso não é difícil, isso é apenas uma situação de gestão e de boa vontade. Você acha que o terceiro setor ele é negligenciado em Porto Velho? Eu não acho que seja negligenciado. Eu acho que o terceiro setor, inclusive foi bom você tocar esse ponto. Eu tenho uma ideia, quero transformar num projeto que chama-se Balcão da Cidadania. Certo. Isso tem que ser ligado ao gabinete do prefeito, tipo parecido com o modo do shopping cidadão, mas que é formado por um grupo multidisciplinar para trazer a capacitação e a orientação para as pessoas, para o cidadão, com relação aos direitos que ele tem, seja com relação a buscar a regularização de um imóvel, seja com relação a uma aposentadoria, Palestras, workshops. E principalmente, Yuri, a capacitação das associações Sim. de bairros, moradores, o cooperativismo, Para quem tem dos benefícios, para que dos traga os acessos. benefícios, para a regularização de documentos, porque nós temos hoje, pouca gente sabe, por exemplo, os ministérios em Brasília disponibilizam recursos públicos através de editais para projetos que podem ser contemplados
para todo tipo de coisa, o esporte, Ministério da Cidade, Ministério da Saúde, Certo. que é contemplado até pelo terceiro setor. Então, o terceiro setor é muito importante, é fundamental, mas desde que ele esteja capacitado para isso. Mas o município, o Estado não contemplam o terceiro setor de forma positiva para que exerçam um papel importante que beneficie a população. Os conselhos, para você. Olha, os conselhos são fundamentais. É lamentável, muito triste, que eu participei de vários conselhos. Eu participei do Conselho de Entorpecente por 6 anos. O Conselho de Entorpecente, Uri, trata das políticas sobre drogas no Estado. Sim. Eu tive a oportunidade de participar e conseguimos emendas parlamentares em torno de R$ 1.200.000 para a construção de um prédio que via trazer um benefício para o Estado de Rondônia. Foi feito um projeto, conseguimos um projeto arquitetônico, vamos dizer assim, da arquitetura, para a construção do conselho. Esse dinheiro nunca foi desviado para outra coisa, eu me afastei do conselho, e não foi executado o projeto da construção do CONEM. Assim também o Conselho Penitenciário, eu fiz parte já do Conselho Penitenciário, que é formado pelo Ministério Público Federal, Estadual, OAB, Educação, Saúde, que envolve todas as políticas do sistema prisional. Mas tem verba de recurso do Fundo Penitenciário para isso e não é repassado. Os conselhos não são valorizados pelo Estado. O gestor não entende que um conselho ele é parte de um apoio para a administração séria. Tanto é que ele é ligado a algum local, né? Ou ele é ligado à prefeitura, no caso do município, Sim. ou ele é ligado a alguma secretaria, no caso do Estado. Com né? certeza. A gestão pública tem que estar com o conselho interligado para que ele funcione. Exatamente. Eu quero que você transmita um pouco para o público quem é você, mas não o produto Bosco da campanha. Sim, e eu sim entendi. o Bosco, a pessoa íntima dele. Muito obrigado. Yuri, a minha vida é uma história que eu sou muito feliz, né, por ser o que eu sou hoje, da experiência, o conhecimento que Deus me proporcionou a isso. Eu sou filho de agricultor, meus pais são vivos, um está com 86 anos, minha mãe com 80 anos. E meu pai até hoje ainda cuida de umas vaquinhas, tira leite e aquela história, anda de bicicleta. Eu fui criado na roça, estudei em escola pública, fiz a faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, entrei para a Polícia Federal, fui instrutor na Academia da Polícia Federal, servi numa embaixada durante 2 anos, e durante esse período que eu tive na Polícia Federal, foi assim muito importante para a minha vida. Foi aonde eu conheci todo o Brasil, foi aonde eu tive a experiência de exercer alguns cargos e que me deu credibilidade por ser, eu acredito, com todo respeito a todas as instituições, mas é uma das instituições mais respeitadas no Brasil, pela sua formação, pelo seu trabalho. E, dado a isso, os cargos que eu ocupei, tive a oportunidade de participar em vários conselhos, fui secretário de Justiça por 2 vezes, onde eu aprendi muito também. E esse aprendizado, Yuri, eu acredito que é o que eu tenho. A minha formação acadêmica, eu sou, como eu disse, bacharel em Direito, ainda fiz a Escola da Magistratura e acredito que tudo isso nada mais é, para mim, do que um fator positivo para que eu continue vocacionado de fazer um trabalho pelo coletivo, pelo povo, pelas pessoas. Você quer mostrar um existencial de mudança, não é isso, Bosco? Eu quero aproveitar a minha experiência, a minha vontade para transformar isso para o bem da população. Eu entendo. Eu vou te fazer 5 perguntas e você vai responder para mim numa frase, na sua opinião. Sim. E na sua proposta também. Perfeito. E os nossos telespectadores vão entender o porquê dessa opinião sua. Pois não. Nesse resumo. Drogas. Olha, a droga é uma coisa que ela tem 2 formas de visão. Uma pela Organização das Nações Unidas, onde se fala que droga é toda e qualquer substância que, após a pessoa utilizar, modifica o sistema nervoso central. Sim. Né? Aí tem as drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas, tem drogas lícitas perigosíssimas, como é o caso do álcool e do cigarro. Sim. Né? E tem as drogas ilícitas, que é crime usar. Então,
para essa política das drogas é necessário que haja eficiência no combate à repressão, com inteligência e um trabalho no combate ao tráfico, à inteligência. É importante que também seja feito um trabalho, fortalecimento da prevenção e o tratamento. Isso aí se completa o trabalho com relação às drogas, que é um trabalho mundial, não é apenas de todas as classes, ele não é só apenas das classes menos favorecidas, não. A droga ela está em todas as classes sociais. Dinheiro público. Dinheiro público é o que é de mais sagrado, mais respeitado, que tem que ser administrado de uma forma transparente e com ética, para que a população seja a última beneficiária do dinheiro público. O dinheiro público é coisa que tem que ser bem administrado para beneficiar o coletivo. Corrupção. Corrupção é um mal que precisa melhorar a legislação com relação a esse mal. Porque não basta só suspender os políticos corruptos por 8 anos de mandato. Precisa realmente alijar e tirar definitivamente do serviço público os políticos corruptos. E não só os políticos, mas as pessoas que têm essa cultura da corrupção também precisam ser. Eu acredito até que não é só o problema da prisão que vai resolver. Eu acredito que tem que ser criado leis para confiscar, para apreender e para deixar essas pessoas fora do alcance do serviço público. Saneamento básico e fiscalização. Fantástico. O saneamento básico, hoje nós temos uma população, de acordo com o que temos com relação ao saneamento básico, tratamento de água, é de onde vem o primeiro passo para a saúde das pessoas, que é a saúde preventiva. E muitas crianças morrem por falta, por exemplo, de ter uma água contaminada. O problema do saneamento esgoto. Então, aqui nós temos o problema do manancial, das águas, da floresta, do meio ambiente, que precisam ser cuidados com o saneamento e o esgoto tratado, o tratamento, a seletiva de lixo, por exemplo, o aterro sanitário. Nós precisamos ver a parte do meio ambiente e a parte também das pessoas, da saúde das pessoas. É fundamental para que essas pessoas possam ter uma saúde boa. Vereador 2017. Olha, meu sonho. O vereador, eu acho que tem um papel importante. Fiscalizar e interagir com a própria Tudo sociedade. que passa para o prefeito passa pela Câmara. E as pessoas não pensam na Câmara, pensam no prefeito. Esse prefeito foi ruim, mas não é culpa do prefeito só, é culpa da Câmara principalmente. Se nós temos uma Câmara Municipal que não é atuante, que não sabe qual é o papel do vereador, que não tem compromisso com a população, que não tem vocação, que não tem um nome com respeito, graças a Deus, esse não é nenhum privilégio, mas eu sou muito feliz por eu chegar em qualquer instituição pública, em qualquer local e ser conhecido e ser respeitado. Isso eu acho que é um plus, é mais um ponto positivo para o vereador, porque a gente conhece, Yuri, não só aqueles recursos que vêm para o município, mas onde buscar projetos, defender projetos com a equipe técnica boa, você vai conseguir fazer muito pela população de Porto Velho e pela cidade. Estivemos aqui no quadro Camarote Político para o Sala VIP Online com Bosco Federal. Bosco, você pode aproveitar esse seu espaço para falar agora, pedir seu voto. Fique à vontade, pode falar com nossos telespectadores. Yuri, eu quero agradecer a você e quero dizer ao cidadão de Porto Velho, quero pedir ao eleitor que escolha o seu vereador, aquele que você acredita que vai fazer um bom trabalho, não só pela pessoa que você precisa de alguma coisa ou por você conhecer a pessoa, pela pessoa que você acredita. Eu sou candidato a vereador, já fui candidato de outra vez, nem vale a pena eu chegar e falar do trabalho que a população já sabe, do que eu fiz, que alguns fatos que aconteceram. Mas a população, você eleitor, é responsável as pessoas, o candidato, pelo vereador que você vai votar. Nem sempre o que não é eleito é o pior, pode ser o melhor. E às vezes o que é eleito nem sempre é o melhor.
mas você sabe, aquele que já foi vereador, aquele que passou na Câmara e tem um antecedente, aquele que não procurou fazer e defender o coletivo e o cidadão, aquele que não fiscalizou o executivo com relação aos seus contratos, a execução dos seus projetos, o orçamento, e não defendeu aquilo que você esperava. É hora de mudança. O meu nome está à sua disposição como candidato. 27123. É de você que eu preciso. Eu só posso chegar lá com voto. Se você achar que eu sou capaz e posso fazer alguma coisa, eu preciso do seu voto, de sua família, dos seus amigos e de todas as pessoas para chegar na Câmara. Só tem uma forma, o voto. Muito obrigado você, eleitor. Muito obrigado àqueles que me ouvirem e àqueles que quiserem me apoiar e me ajudar a chegar. E peço também o voto para o 45, que é o Dr. Hildon Chaves, uma pessoa que nunca foi candidato nem a bairro, presidente de bairro, mas é uma pessoa que eu acredito que pode transformar Porto Velho para melhor. Muito obrigado. E vocês continuem ligados no programa Sala VIP no quadro Camarote Político em sua segunda temporada. Subscreva e curta a nossa página.